Olá, boa tarde. Estamos esperando as pessoas entrarem na nossa sala de bate-papo. Uau, quanta gente, que gostoso! Pessoal, eu vou me apresentando. Meu nome é Michelle Aiede, eu faço parte da comunicação e relacionamento da Ser em Cena. E este mês é o mês da afasia, da conscientização da afasia. Ao longo do mês, a Ser em Cena vai fazer várias lives com os nossos profissionais. E hoje vamos conversar com o Nicolas Uaba. Deixa eu ver aqui se o Nicolas entrou. O Nicolas ainda não entrou. Oi, Elisa. Oi, pessoal. Oi, Nicolas. Tudo bem? Bom, como eu falei, esse é o mês da afasia, da conscientização da afasia. E nós vamos conversar com o Nicolas. Deixa eu chamar um pouquinho o Nicolas. Vou entrar agora na nossa sala de bate-papo. Ai. Oi, Nico! Oi, tudo bem? Tudo! Eu vou apresentar para vocês o Nicolas, né? Ator, co-diretor de teatro, educador de dançability e um dos fundadores da Ser em Cena. Nicolas, a gente pode começar conversando, falando um pouquinho para o pessoal do que é a afasia e como a afasia entrou na sua vida. Então, tudo bem. Tudo bem a todos que estão aqui. O negócio é o seguinte: a afasia é a perda da linguagem decorrente de um acidente vascular cerebral afetando a parte esquerda do cérebro, que você perde a palavra e não consegue se comunicar com as outras pessoas. E eu era uma pessoa muito ok, não tinha nada. Eu estudei desde o primeiro colegial. Quer dizer, no começo comecei na Criarte, fui para o Veracruz. Aí na oitava série, agora nono ano, você tinha que decidir o que você ia apresentar. E aí eu decidi apresentar teatro. Eu apresentei teatro nesse ano e a gente continuou com esse grupo de teatro no primeiro e segundo colegial. Acontece que no mesmo dia em que eu terminei o segundo colegial, eu peguei carona com um ex-companheiro meu, ex-amigo meu, que começou a tirar racha com o amigo dele numa rua aqui em São Paulo. E aí eu falei, para, ele fica tranquilo, fica tranquilo. Do meu lado estava um grande amigo meu, André Dascal, que é amigo meu até agora, e ele começou a tirar racha e ele foi ultrapassar um carro meio lento na curva. Aí, infelizmente para ele, infelizmente também infelizmente para mim, vinha um trólebus. E ele tentou desviar, virando de novo à direita, e o trólebus bateu em mim. Eu desacordei no momento. O meu amigo André Dascal levou pontos na cabeça, mas eu desacordei. Meu técnico estava 3, 4 carros atrás, parou, me pegou, me levou rápido para o hospital. Primeiro para o Emílio Ribas. Meu pai e minha mãe foram correndo para lá, viram que tinha problemas e me levaram para o Einstein. Aí eu fui operado no cérebro, que me causou afasia, na traqueia, que não respirava, no braço e na cara. Então, a minha vida modificou a partir deste momento, em que eu não conseguia falar, não conseguia entender, mas, quer dizer, entender eu entendia, mas não conseguia falar, não conseguia me fazer nenhum gestos também, foi muito complicado para mim. E as coisas começaram, eu comecei a ter uma fonoaudiologia, eu tinha de segunda a sexta, todo dia, fisioterapia e psicomotricidade com Celso Lemos, que vamos conhecer ele.
Mas o que me ajudou muito na recuperação, além de tudo isso, 2 anos depois de um acidente, um pouquinho antes de 2 anos, entrei no teatro amador chamado Atília, que o dono é o Hélio Braga, era o dono, ele é pedagogo e ele é pedagogo e diretor de teatro. E quando eu entrei lá, eu tinha dificuldade realmente de fala, e eu falava parecendo ser um bêbado, apesar de não beber absolutamente nada. E aí foi engraçado. Eu entrei lá, o Hélio olhou para mim e falou: Pronto, esse cara vai entrar numa peça minha que eu passo para várias pessoas, no grupo principal chamado Marinho, o Marinheiro, e ele vai ser o Gilson, o marinheiro bêbado. Eu falei: Nossa, que legal. Ele me causou essa primeira peça que eu fiz foi essa, Pluft Fantasminha, e todo mundo. Não, Marinho, Marinheiro. Depois, no decorrer dos anos, eu entrei no Pluft Fantasminha, outras peças, e ele foi uma pessoa que me ajudou muito na recuperação. Então, eu acho que o teatro, a afasia que entrou na minha vida devido a um acidente horrível que eu tive, devido a uma besteira que o motorista fez, mudou a minha vida a partir desse momento. Então, é isso que eu acho que a afasia me ajudou a recuperar a fala, apesar de eu ter uma dificuldade muita. No começo eu não conseguia falar absolutamente nada, não conseguia me expressar, foi uma coisa muito difícil. E a minha fonoaudióloga, a Fernanda Papaterra Limoges, também, que ela vai conversar um pouquinho da Cena em Cena, que a abertura foi meu dela, que a gente abriu a Cena em Cena, agora é maior, tem mais gente, mas era eu e a Fernanda. A Fernanda olhou para mim e conversou com um neuro, amigo dela, americano, que virou e falou: Pô, eu tô com uma pessoa que é jovem, mas ele não consegue dizer absolutamente nada, só faz. E o neuro falou: como ele é jovem, ele é capaz de recuperar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu consegui recuperar, mas foi muito demorado. Eu fiz 3 anos e meio fonoaudiologia com ela, depois eu falava com uma dificuldade, eu fiz com a Mara Belau, e depois fui para o James Orsi para terminar minha fala, eu consegui recuperar, mas foi muito demorado, demorou vários anos, mas agora eu estou bem. Então, Nico, só para a gente entender, tem muita gente que entrou um pouquinho depois, né? A afasia, ela é uma perda da linguagem decorrente de uma lesão cerebral Exatamente. ocasionada por um AVC, um traumatismo craniano ou um tumor cerebral. E Uhum. você teve um acidente, né? Você teve um traumatismo craniano, certo? Traumatismo craniano, exatamente. E você era jovem, tinha 16 anos. Quantos anos que você tinha quando ocorreu esse 16 acidente? anos. Foi o mesmo dia que eu terminei o segundo colegial. Aí eu ganhei de presente, eu peguei carona com ex-companheiro meu e foi nesse dia que ele fez uma besteira enorme de fazer um acidente desse. E eu fico pensando o seguinte, ainda bem que era um trólebus que estava do outro lado, apesar de ser um desastre para mim, eu fiquei vários anos com dificuldade, mas eu fico imaginando, se viesse um outro carro normal, ele poderia ter matado outras pessoas inocentes também. Mas ainda bem que todo mundo conseguiu sobreviver. Ainda bem. E você encontrou uma forma, né, de, além das reabilitações que você fez fonoaudiologia, fez. Quais foram as reabilitações que te Então, ajudaram a que me superar ajudou e muito. voltar à fala? Então, foi fonoaudiologia, sem dúvida. Psicomotricidade, que eu treinava basquete, e aí meu técnico, Celso Lemes, que vocês vão conhecer ele virou e falou, na minha recuperação, ele virou e falou: vamos fazer o seguinte, você vai ter aulas de corrida, musculação, natação e basquete para recuperar. E através de exercícios vários que ele dava para mim, eu consegui recuperar. Mas
voltar a jogar como eu jogava antes foi muito difícil, porque antes eu era da seleção infanto-juvenil, eu treinava, jogava bem, e aí para voltar a jogar como eu jogava antes, eu teria que só treinar basquete. E treinar basquete sem ter a certeza que eu poderia recuperar tudo no basquete. Então eu resolvi ir para outros caminhos na minha vida. E você percebeu que o teatro, como que ele te ajudou nessa reabilitação, assim? Você fazia teatro já depois do acidente, antes do acidente? Como que foi essa história com o teatro? Então, antes do acidente, na oitava série, agora nono ano, eu fiz uma peça de teatro na Escola Vera Cruz, que tinha que decidir. Eu decidi fazer teatro, porque eu tocava piano também, mas eu resolvi falar, não, vamos fazer teatro que é mais legal. E eu continuei com esse grupo de teatro. Esse grupo de teatro, inclusive, ia apresentar uma peça de... Meu acidente foi 28 de novembro. E no dia 2 de dezembro, 3 de dezembro, ia apresentar uma peça, que infelizmente eu não pude apresentar. Entrou um amigo meu, o Montanha, o André Carvalho, Montanha, que é o apelido dele, ele entrou no meu lugar e aí eu tive essa dificuldade. Eu saí do hospital também não entendendo nada o que tinha acontecido comigo, porque os 12 dias que eu fiquei 12 dias em coma. Esses 12 dias eu não lembro absolutamente nada, falando que você pode lembrar das épocas que você teve coma, eu não lembro absolutamente nada. Inclusive, eu não lembro nada do hospital. Só lembro no dia que eu estava saindo do hospital e não entendendo o que havia ocorrido comigo. Eu vi que eu estava com dificuldade, com traqueostomia, estava com dificuldade de fala, tudo, mas não compreendendo o que tinha acontecido. Meu pai e minha mãe contaram um pouquinho, tudo, mas foi uma coisa muito dura para mim, porque eu estava terminando o segundo colegial, com ideias do que eu ia entrar no terceiro, depois na faculdade. Depois do terceiro colegial, eu ia entrar na faculdade. E foi bloqueado naquele momento do meu acidente. Eu consegui, sem dúvida, terminar o terceiro colegial, mas anos depois eu voltei no Oswald de Andrade no ano seguinte, tentei no outro ano, no terceiro colegial, levando a sério. Eu vi que era meio complicado para mim, pela dificuldade que eu tinha de fala, de escrever, de tudo. Eu virei e falei, não vai dar para continuar no Oswald de Andrade. Aí entrei numa escola mais fácil chamada INDAC. E eu virei e falei, pô, por que eu não faço desde o primeiro colegial para relembrar o primeiro colegial, faço o segundo e aí eu faço o terceiro. Aí eu consegui terminar a faculdade, o colegial, não a faculdade. E aí eu tentei faculdade, tentei terminar, mas eu não me senti adepto, não me sentindo bem aprendendo essas coisas que era administração e propaganda e marketing. E eu comecei a trabalhar com teatro. Então, isso que me ajudou muito. Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu conheci um maestro, um mexicano, chamado Sigfrido Aguilar Trinidade. Inclusive, ele foi um maestro muito legal, que eu teve o curso com ele. A primeira vez fui em 2002 para ele e tive o curso que era eu e mais 11 pessoas. Era aula direto das 9 da manhã até o meio-dia. Do meio-dia ao meio-dia e meio você comia e depois do meio-dia e meio até as 4 da tarde, segunda aula. Então tinha todos os dias, segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a terça. Foram 3 semanas e foram muito interessantes. Eu adorei e junto comigo tinha gente do México. E essas pessoas lá em Guanajuato, que é perto do México, da cidade do México, eu fui ter o curso com ele e eu fui apresentar nas pessoas que andavam na rua, fui apresentar uma cena junto com os dois mexicanos e foi muito legal, que eu aprendi mais coisas do teatro. Aí eu voltei para o Brasil
E aí eu fiz uma união junto com uma chamada Carla Ducci. Aí a gente fez uma peça infantil chamada Amei, Adorei, Gostei. A gente usava duas esquetes que eu tinha bolado e ela usava duas esquetes que ela tinha bolado. E aí foi muito legal. A gente fez essa peça e a gente apresentando para vários buffets, tudo, e era muito legal. E fora isso, o que me ajudou foi o curso que eu tive no México. 2 anos depois, voltei para o México ter aula com Sigfrido de novo. E o que mais foi interessante foi o seguinte, que eu voltei para o México e era a mesma coisa das aulas que eu tive 2 anos antes, mas era só eu e mais duas, três pessoas, ou seja, como se fosse aula individual, e foi um mês inteiro. Então me ajudou muito na aprendizagem do teatro físico, que é muito uso do corpo, e ajudou muito na apresentação minha do teatro. Aqui no Brasil eu fiz aulas com outros maestros, como o Márcio Balas, que era do Jogando do Quintal, o João Grandão, tive aula com ele, com a Cristiane Quito, todos de palhaço. E aí, depois desse curso de palhaço, já estava muito bom, eu fui ter aula com o Luiz Lois, que é outro cara muito interessante, que ele deu aula de mímica. E a mímica, ele ensinando que a mímica, na verdade, não é pantomímica. Como vocês conhecem o Marcel Marceau, não tem a falas, apenas os gestos, ele olha tudo. Esse é um dos caminhos, mas na mímica também tem um pouquinho da palavra. Não é contando a história com a palavra, mas se adequando às palavras. E eu gostei muito desse curso com o Luiz Lois. E aí, um pouco depois, eu fui ter um curso também com um americano chamado Alito Alessi, que é uma pessoa muito legal, Alito Alessi. Eu fiz 2 workshops com ele, que foi 2 semanas que eu tive com ele, mas ele teve uma ideia de dar aula para 20 pessoas para aprenderem a serem professores de dançability, que é a dança sem fronteiras que tem aqui no Brasil. E aí eu fui ter o curso com ele, eu fui lá para o sul, para Florianópolis, era de segunda a sexta, 4 vezes por semana, 4 semanas direto, o mês inteiro, era das 9 da manhã até as 5 da tarde, e direto, com 1 hora e meia de almoço, mas tudo puxado de dança através do que cada um consegue fazer. Então isso foi uma coisa muito legal que ele ensinou também. Ô, Nico, o pessoal aqui tá comentando, né, que disciplina, persistência, positividade, que é necessário ter essa grinta que você tem, né? Como que você, na sua fazia, né, nesse acidente, com tudo que estava acontecendo em volta de você, como que você se sente assim agora com a Ser em Cena, podendo ajudar as outras pessoas, né? Conta um pouquinho mais de como surgiu a Ser em Cena, o que que é a Ser em Cena, o que que a Ser em Cena faz. Então, Se você eu pode vou, explicar um pouquinho eu pra vou gente. contar então agora da Ser em Cena. O surgimento da Ser em Cena foi por 2 motivos. A Fernanda Papaterra, ela foi num congresso lá no Canadá, em Montreal, e no último dia, em 2001, no último dia do congresso, teve uma peça de pessoas afásicas. Ela falou, pô, coisa interessante, ó, abrir um grupo de afásicos no Brasil. Falei, nossa, muito legal. Aí a A gente Fernanda, só para o pessoal entender, a Fernanda era uma fonoaudióloga que é seguia uma você. que eu tive a minha primeira fono foi ela, a Fernanda Papaterra, e foi ela e foi junto com a Sandra Pella, que era professora de canto dos afásicos também. Então foi muito engraçado. É uma coisa muito engraçada que os afásicos,
apesar de terem as dificuldades de fala, por outra parte do cérebro, eles lembram músicas e conseguem cantar. Estilo, chegou um afásico novo na Cena há um tempo atrás, e ele não conseguia dizer nada. Eu falei comigo, tenta cantar comigo. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto. E ele começou a cantar, ele começou a chorar. Porque a partir de outra parte do cérebro vem o canto. Inclusive, depois eu vou falar para vocês, vou falar rápido com vocês. Tem um livro do Oliver Sacks chamado Alucinações Musicais, que tem um capítulo que ele conta que os afásicos eles podem cantar por mais de não falar absolutamente nada. Então foi uma coisa muito interessante que ele fez. Além disso, o teatro é uma coisa muito legal, além da musicalização também. Depois vocês vão ter um pouquinho de musicalização com o Júnior, depois ele vai contar um pouquinho da musicalização. Mas o grupo se sente cada dia mais contente, que a gente faz peças a partir do que cada um consegue fazer. A gente no começo em 2002, a gente abriu. Em 2004, a gente abriu a primeira peça de teatro que a gente abriu para o público, que se chamava Reconstruindo a Palavra, que eu também era Mas como ator. Oi. só para vocês abriram a Ser em Cena como? Foi uma ideia Então, a ideia de foi como? da Fernanda Papaterra, que me chamou e a gente abriu a Ser em Cena. Aí entrou mais gente para realmente ficarmos mais tranquilos com as coisas, porque só eu e Ajudar ela mais pessoas. ajudar mais pessoas, exatamente. Atualmente a gente está com 70 pessoas atuando com a gente, que agora são atores e atrizes, e cantores e cantoras, não somos mais afásicos, porque é uma coisa muito engraçada, que eu tive Danceability com a Alito Alessi. E o Alito Alessi é um americano, e quando ele veio para cá, para desse curso de um mês, quem ficou lá é o Emily, que era um cara que ele teve uma apresentação aqui no Brasil, que eu vi a apresentação dele com esse Emily. É um cara que tem PC, que anda de cadeira de rodas, que baba, e ele fala, não, qual que é o problema de ser uma pessoa assim? Cada um é do jeito que é. Isso que eu concordo também. Ninguém é ok, ninguém é normal, todos têm o seu problema. E aí a Ser em Cena trabalha com esses grupos. Então, aí a gente resolveu também dividir em grupos, que a gente tem 3 grupos de teatro, que é quarta de manhã, quarta de tarde e sexta de manhã. Aí a gente virou e falou, o pessoal que consegue falar mais, consegue se expressar mais, vai por Sem Vergonha da Judite, que os nomes foram os afásicos que deram os nomes na época da Sandra Pella, depois eu vou contar. Depois o grupo de tarde, todos determinaram amigos. Então amigos é o grupo o de quarta-feira de tarde. E de sexta-feira de manhã é Alto Astral antes da novela da Globo, só para se falar. Não foi roubado da novela Não da foi Globo. roubado, né, o nome. Não foi roubado da novela da Globo. E aí foi muito legal. Aí os 3 grupos, a gente vira e falou, a gente começou apresentando uma peça, a primeira peça que a gente apresentou, então, seria Reconstruindo a Palavra, que era 4 sketches, eu também, além de diretor, co-diretor, entrava como ator. No primeiro sketch eu falava como eu consegui melhorar tudo. O segundo sketch, eu que bolei, tudo mandou. Só um momentinho, o pessoal estava perguntando, né, o que eram esses nomes. É que na Ser em Cena tem 3 grupos, né, de afásicos e dividem os graus de afasia, né? E cada grupo tem um nome. Mas no final, perguntaram também aqui como faz para assistir uma peça de teatro. Esperamos que essa pandemia passe e esse ano, né, a gente consiga apresentar vocês, né? Eu estou na parte da administração, então vocês, atores, consigam apresentar esse espetáculo maravilhoso. Mas a gente pode ver, né, de começar a disponibilizar no canal de YouTube, tá tudo muito novo. Essa é a nossa primeira live, então
A gente tá Estamos ainda no comecinho, aí né? indo, vamos indo. Mas continua, Nico, desculpa te interromper. Tudo bem. Então, aí a gente teve a ideia, depois de um tempo, de fazer essa peça Reconstruindo a Palavra, que são 4 sketches. O primeiro eu falando como eu consegui melhorar, a segunda tudo mandando em câmera lenta, e chega uma fase com pergunta, ninguém responde, vou ter força, sai do palco. O terceiro sketch, uma que a Fernanda fez, que é jogral, todos falando, palavras, quantas palavras, tudo. E o quarto jogral era conversa, quarta cena era conversa num bar. Então, essa foi a primeira peça que a gente fez, foi Reconstruindo a Palavra, foi em 2004. 2005, a gente continuou com essa Reconstruindo a Palavra, mas entrou o grupo que a gente abriu, chamado o grupo de sexta-feira, e a gente fez uma cena dos turistas. Ano seguinte, a gente fez musical 1 e 2. Aí eu estava afim de mudar, porque a gente sempre apresentando Reconstruindo a Palavra, eu queria mudar. E aí eu fui conversar com o Hélio Braga, que é um grande amigo meu, tudo. Eu virei e falei, olha, eu quero mudar, eu quero, sei lá, ter mais sátira, mais piadas, tudo. Ele viu e falou, o que você acha de ler um livro do Quino? O Quino é um cara que desenha de piadas que fez Mafalda e outras, e tenta ler as piadas dele e tenta brincar com os afásicos. E quem estava entrando como diretor junto comigo era Saliba. A gente olhou, conversou com ele, a gente decidiu algumas cenas, tudo, e a gente começou a brincar com o grupo. E aí a gente fez a peça chamada Humor na Ponta do Lápis, que no ano seguinte virou Piadas em Quadrinhos, que era através das piadas do Quino. E eu não falando, nem o Saliba falando que era do Quino. No último dia de ensaio na sede, só usando o grupo de quarta-feira de manhã, a gente falou, olha, vem ver alguns quadrinhos. Oh, essa cena dele, essa tal. Foi muito legal e a gente apresentou essa primeira peça que foi Piadas em Quadrinhos, Humor na Ponta do Lápis, ano que vem, Piadas em Quadrinhos. Aí, no ano seguinte, a gente fez a peça Cadê o Tempo? Que era muito legal, mas esses grupos a gente apresentou no antigo Teatro Imprensa, que hoje não existe mais. E a gente começou a crescer o grupo, a gente virou e falou, pô, por que a gente não usa o grupo inteiro na peça? Na época era quase 50 afásicos. A gente falou, não, vamos pôr todos em palco. E a gente fez no ano seguinte, junto com Gonçalo Diniz, que é meio brasileiro, meio português, agora está morando lá em Portugal, a gente fez essa peça SOS Planeta, usando os 3 grupos de teatro. No ano seguinte, a gente fez com todos, o Gonçalo saiu, a Sandra Pella entrou, a Sandra Graça entrou, a gente fez linhas cruzadas com todos os grupos, com os 3 grupos, e no ano seguinte, em julho, a gente apresentou linhas cruzadas de menor, com um grupo só de quarta-feira de manhã. Mas no final do ano a gente fez o grande baile, que foi maravilhoso, muito legal, com a Sandra Pella, com a Sandra Grasso. Ela saiu, entrou Ixi, esqueci o nome. Entrou lá e. Oi? Não, pode continuar. E a gente fez a peça Coisas da Cidade Grande e Acorda Alice. E aí ele foi embora também e entrou agora a Elisa Band, que é uma grande companheira minha de teatro, tudo. E a gente fez a primeira coisa, eu queria fazer uma peça junto com ela de sonhos, imaginações, tudo. Ai, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí eu falei, vamos. Aí eu fui conversar com agora um grande amigo meu chamado Luiz Bueno. Luiz Bueno é um grande músico do Duofel. Duofel é do Fernando e Luiz, Duofel.
E eu estava conversando que ele sempre a gente almoçava num restaurante que infelizmente terminou agora perto da Serencena. E eu estava conversando com ele, queria fazer uma peça de sons, imaginações. Ele esperou um pouquinho e falou: que você acha de chamar Do Outro Lado do Oceano? Eu falei: nossa, que lindo! E ele falou: essa foi uma música que eu fiz que ganhou prêmio de melhor música, tudo. Pode usar qualquer música minha nessa peça. E aí a gente fez essa peça do outro lado do oceano, apresentando duas vezes. E no ano passado e retrasado, a gente apresentou a peça Silêncios, Moléculas e Dinossauros, com todos em palco. É meio loucura, você fala, por todos afásicos em palco. É, é, é puxado, mas é E, muito lindo. e para mim, Nicolas, que superação, porque como você teve a afasia e lembra de tudo isso, de todos os nomes, de todas as peças, meus parabéns. É impressionante a sua recuperação, é admirável e como as pessoas também podem, né, seguir o seu caminho aí, entrando também na Serencena, né? Agora a gente está num momento de pandemia, mas continua as aulas online, Online, lógico. né? A Serencena está viva. Oi? Você falou um A, pouquinho, acho que cortou um pouquinho. cortou, a Serencena está viva, a Serencena não parou, né? Falou mesmo. Vocês continuam dando assistência online para todos os alunos. Exatamente. Não parando em nenhum momento e a gente está. Então, além disso, que eu tive aula com a Lito Alessi de dança, a gente abriu na Serencena o grupo de dança, Danceability, dança sem fronteiras, ou seja, todas as pessoas são capazes de dançar. Então, os afásicos vão e dançam com o que conseguem fazer, e é uma coisa muito bonita também, que a gente está com esse trabalho também. E na sexta-feira de manhã, de tarde, tem a musicalização que o pessoal canta, junto com o Júnior. Depois ele vai contar um pouquinho para vocês isso do canto, que é muito legal. Então, na Serencena, só para o pessoal saber, é uma ajuda na reabilitação, né? Em base, começou pelo teatro, você junto no consultório da Papaterra, aí começou a aumentar demais, vocês conseguiram um lugar incomodado de uso, né? E agora você, lá na Serencena, quais são as oficinas que são dadas para apoio à reabilitação? Então, eles têm fonoaudiologia antes do teatro, que junto com a psicóloga, neuropsicóloga, vai nos dias, na quarta e na sexta. Fora isso, na quarta-feira é teatro de manhã e de tarde, na sexta de manhã teatro, na sexta-feira de tarde tem musicalização que o pessoal canta, que é inacreditável. Inclusive a gente apresentou umas peças, um coral apresentou lá na Top Center, lá na Paulista, num domingo, e o pessoal fala, como os caras são afásicos, que os caras conseguem cantar tudo? Então, por isso que a fazia. Foi um evento que eu acho importante as pessoas saberem que a Serencena conseguiu a aprovação da lei que reconhece o Dia Municipal da Conscientização da Afasia, que é comemorado, né, Nico, todo dia 30 de junho, mas que comemoração é uma conscientização. E o mês, né, a gente simboliza para as pessoas saberem mais sobre o assunto e o trabalho da Serencena, que é pioneiro. Eu não conheço nenhum outro aqui no Brasil que faça o que a Serencena faz. No É Brasil, maravilhoso. Parabéns. E aí a gente está com esses grupos e o que eu sinto é o seguinte, eu quero, sem dúvida, eu quero ampliar também. Eu estou achando que dá para abrir outros grupos. Agora, precisa ainda de a parte A financeira que pandemia passar, né? é, mas a gente E além, tá com esperança de conseguir esse patrocínios e conseguir apresentar em vários lugares a nossa peça. além Inclusive, da pandemia, né, que eu acho que foi uma crise aí para todos, para todo mundo, né? Está afetando um pouquinho a Serencena. Então, as pessoas que estão assistindo
e quem puder, né, perguntaram como que a gente faz para ajudar na arrecadação. A Cássia acabou respondendo, dando o número da conta. Vocês podem fazer doações através do site, do nosso site, vocês conseguem acessar, tem a parte de doação. E também, vocês podem também ajudar sem gastar nada. Você vai no supermercado, vai fazer suas compras. Se você abaixar no aplicativo do seu celular, o aplicativo da Nota Fiscal Paulista, você cadastra automaticamente a doação para Ser em Cena. Se vocês seguirem as nossas redes sociais, vocês conseguem encontrar o modo de como fazer isso, mas é super simples. E aí você coloca o seu CPF e automaticamente é revertido para Ser em Cena. É muito importante isso, assim, um gesto de amor pela Ser em Cena. Exatamente. Eu queria fazer um negócio com vocês, então, que vocês que... Eu não sei quanto tempo já foi? Eu não estou aqui com... Eu estava tentando seguir, as mensagens elas correm muito rápido, e antes eu acho que eu estava muito perto da câmera, aí agora eu estou um pouquinho longe, mas eu estou tentando seguir aqui. Olha, nós falamos 36 minutos, tem mais um pouquinho de tempo. Tá. Então, o que eu sinto é o seguinte, o teatro é uma coisa muito interessante e para todos, né? Então, o teatro dá um ânimo para as pessoas, mesmo que tenham dificuldade de fala, ao entrar em palco. É uma coisa que deixa o público emocionado. A gente apresentou várias peças e o aplauso, é o que eu falo para eles, esse aplauso é para vocês que conseguiram vencer essa batalha a partir de gestos, a partir de fala, através de tudo, a partir do seu modo de agir nesse mundo. Então foi uma coisa que ajudou muito o nosso grupo. E também eu sinto que cada um se sente muito contente em apresentar as peças, apresentar suas coisas, e o público fica comovido pela apresentação. E o que acontece, eu estou na Ser em Cena há alguns anos, né? A gente observa as pessoas que entram sem falar absolutamente nada, né, Nicolas? E com as oficinas que são dadas de fonoaudiologia, estimulação cognitiva, dançability, musicalização, psicomotricidade e a união do grupo, né? Das pessoas que têm o mesmo problema, que na verdade não é um problema, né? Não é problema. Eles conseguem... eles conseguem, alguns não entram falando absolutamente nada, depois conseguem falar uma frase, se expressar. Então isso é emocionante. É engraçado que você está falando isso. Eu lembrei que a gente é o grupo de sexta-feira, que um tempo a gente fez uma união junto com o Sesc Vila Nova, que é Sesc Consolação, que a gente tinha toda sexta-feira, a gente tinha no Sesc Consolação. E aí, os afásicos, antes do ensaio, a gente se encontrava num café do lado e falava que é café. Eu falava, por favor, você me vê 10 cafés? Eu tinha que falar pelo medo deles falarem, por sentir. A partir do tempo, ele vai falar, se dane, já que eu falo devagar, eu vou falar, me vê um café. E é normal, não tem problema. Normal, não tem. Eu acho cada que é um no seu tempo, né? O tempo de cada um. Tá certo. Pode falar. Não, você ia falar. Não, eu ia perguntar para o público que está nos assistindo se eles querem fazer alguma pergunta para o Nicolas. Pode fazer pergunta. Deixa eu falar rapidamente, enquanto vocês fazem a pergunta, depois eu respondo. Eu vou falar para vocês, tem 2 livros que eu li, que eu acho que são muito importantes para vocês lerem, para conhecerem um pouquinho da afasia. Vocês não vão conhecer tudo, mas um pouquinho, certo? Certo que tem gente que já conhece o que é afasia. Mas o livro 1 que eu falo para vocês, Alucinações Musicais, do Oliver Sacks.
Na verdade, é sobre o canto, sobre as coisas, mas ele conta muito bem sobre esse livro, Alucinações Musicais, que tem um capítulo que ele conta dos afásicos, que apesar de não falar nada, eles conseguem cantar tudo. É uma coisa inacreditável. Você fala, pô, da onde veio isso? Porque vem de outra parte do cérebro, não vem do lado esquerdo, vem do lado direito. Então eles conseguem cantar tudo. E tem um outro livro que eu acho muito interessante para vocês lerem, se dá tempo, assim, a cientista que, oh, desculpa, a cientista que curou seu próprio cérebro. É uma americana, chama Jill Paul Taylor. Ela teve esse acidente vascular cerebral na casa dela. E o mais engraçado, na época que ela teve, no dia que ela teve o AVC, ela estava tomando banho e ela falou: que droga, tá me vindo o AVC, que era a neurocientista. E ela não lembrava o telefone, o fixo, mas lembrava 0800 tal. E ela ligou nesse telefone e na imaginação dela ela estava falando assim: olha, estou tendo um acidente vascular cerebral, você vem me socorrer o mais urgente possível? Isso era na imaginação dela. Mas ela falou, não falou nada. Mas o cara que atendeu, que era um grande amigo dela, reconheceu que era ela, foram correndo com ambulância, conseguiram pegar ela e ela conseguiu curar. Ou seja, é uma coisa muito legal que ela conseguiu. Ô, Nico, pediram para repetir o nome desse livro aqui no. Esse que eu livro. falei. Isso, esse que você... A cientista que curou seu próprio cérebro. A cientista que curou seu próprio cérebro. Não li, É vou da ler. Jill Paul Taylor. Depois a gente publica também nas redes sociais como dica, né? Acho que seria interessante. Esses dois livros seriam muito interessantes para eles. Nico, Oi. Ah, tá. Pode falar. Não, me perguntaram também que livro você publicou. Você escreveu o livro também, seu danado? Eu sou danado. O primeiro eu fiz reconectando a palavra, juntando o A, o B e o C, que minha mãe que fez durante a minha recuperação, eram os exercícios. O A é um pouquinho mais fácil, o B é um pouquinho mais complicado e o C complicado mesmo. Eu fiz junto com ela. E depois a gente fez... esqueci, como pode esquecer o nome do livro que o cara escreveu? Só um pouquinho. O cara esquece o livro, aí é bom, né? Mas tem esse livro e o outro... Esqueci, depois eu vou lembrar. Que eu tô ainda... Depois a gente publica, a gente pode publicar nas redes sociais os livros Exatamente. que você escreveu. Eu acho que é muito legal. Foi crônicas que eu fiz através do meu acidente, durante a minha recuperação, fiz um monte de crônicas. E foi muito legal. E eu Estão falando, o importante é o livro e não o título. O título, não, exatamente. E que eu poderia olhar... As dobras da realidade. As dobras da realidade, exatamente. Acho que foi... Exatamente, as dobras da realidade. Então... E eu sinto que é muito interessante para os grupos tudo. Ler o livro, perceber como você conseguiu recuperar, tudo através dos livros. O importante é não ficar parado, né? Eu acho que a monotonia e o deixar para lá, né? Isso talvez nas outras... As psicólogas do Ser em Cena poderão falar um pouquinho melhor, mas você está dando um exemplo de não ficou parado nem um minuto. A partir do acidente, você foi batalhando, foi fazendo tudo para melhorar. E olha, né, dá para perceber que você não se recuperou demais, que não é afásico, não sei se pode falar, que é afásico, não é afásico, mas
você tem uma recuperação enorme, né? E isso é motivante para muitas pessoas, isso é prazeroso. Inclusive, tem um neuro que eu fui ver há um tempo atrás, que olhando para mim, cara, como você teve afasia do acidente desse? Como se consegue falar tão bem, tão claro? Eu falo, pois é, foi os anos e foi Sim, a batalha também, que eu nunca quis parar, né? Isso que foi uma coisa muito legal. Fora não isso, ficar parado. não ficar parado. É um Eu, recado bom aí para quem conhece alguém com afasia ou quem está é, vivendo a afasia, né? porque tem uma coisa muito interessante que eu tinha uma dificuldade antes em mexer o braço esquerdo, não conseguia dar o círculo com o braço. E aí a minha mulher, a Regina Uaba também, ela me ajudou muito na recuperação. A Sofia, que é a filha, e o Theo, que como são os meus filhos também, me ajudaram A muito. Ou família seja, é importante, a né? Esse família é apoio. sempre importante nesse momento. Porque se a família deixa o afásico de lado, ele não vai conseguir recuperar. Porque Falar, ah, ele não fala mesmo, deixa para lá. Isso nunca, é, nunca pode acontecer. não pode acontecer mesmo. Porque se o afásico fica do lado, aí ele vai continuar do jeito dele e não vai conseguir recuperar. Ou seja, tem que sempre ir forte e com Isso, energia para claro. conseguir recuperar. Muito Eu bom. Eu acho que mais ou menos é isso. Eu tinha uma última coisa para falar, não sei se eu falo aqui a última coisa. A seri... Hoje é o dia da preservação do meio ambiente, né? Então a Serincena também apoia a preservação do meio ambiente e hoje, como é o dia dele, vai ter o filme do meu irmão que chama Lawrence Waba, Todas as Manhãs do Mundo, que vai passar às 19h30 no National Geographic. Se vocês têm isso, vocês podem ver que é um filme muito legal que ele fez entre o sol e a água, contando sobre o ser humano. Ele filmou no mar, no rio, no lago, e o cara que filmou de fora foi o cara que fez a Marcha dos Pinguins. Então é um filme muito legal também que vocês podem ver hoje de mais tarde, então. Ô, Nico, você tinha me contado uma coisa, você falou para mim, Michele, tenta fazer isso durante o dia para você ver como se sente um afásico. Você quer deixar um recadinho para o pessoal que Então, não tem eu afasia? quero, eu quero deixar um recado para você. Eu quero ver se vocês entendem um pouquinho o que é uma fase. Você vai ficar com a sua família, não só sozinho. Você vai estar com outra pessoa. Eu gostaria que vocês ficassem 10 minutos sem falar absolutamente nada. Querendo, mas não podendo. Querendo dizer o que quer, o que quer falar, o que quer, não consegue. Assim vocês irão perceber as dificuldades que os afásicos têm na vida deles. Só sentindo na pele, né? Só A gente sentindo na. precisa fazer, Então, eu a gente gostaria que precisa você fazer fizesse isso. Já que por estamos em 10, quarentena, exatamente, ah, 10 fazer um minutos. teste. Só 10 minutos. Você vai ficar em silêncio e vai ver se as A gente coisas. quero ver se o pessoal aguenta 10 minutos. 10 minutos, que é. Muito bom, Nico. Muito bom falar com você. Espero Ninguém que. teve perguntas ou não do pessoal? É, perguntaram do livro. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem mais 10 minutinhos de live. Eu não sei se passou rápido aqui, eu perdi. Há Ai, treinamentos. Peraí, deixa eu ver aqui. Há treinamentos para que todos os funcionários da ONG para lidar com afásicos? Estão perguntando se tem treinamento para as pessoas lidarem com os afásicos. a gente conversa um pouquinho, conta das coisas, mas eles começam a perceber ao entrar no grupo, começa a se sentir muito feliz em estar ao lado deles. Então, todos fazem isso. Espera aí, tem aqui. Eita, incrível live.
A live vai ficar disponível no Ah, Instagram e depois a gente vai compartilhar nas redes sociais do Facebook, no YouTube, se a gente vai fazer o YouTube. vou fazer YouTube, lógico. Eu gostaria de saber qual foi o principal gatilho de recuperar. O que te estimulou Para mim, a recuperação? Pra... É eu acho isso? que desde o começo, depois do meu acidente, eu cheguei na minha casa, o meu pai e minha mãe sempre ficaram do meu lado também, nunca, sempre me apoiando a recuperar as coisas. Então, o que me ajudou muito, além do meu pai, minha mãe, além da família me ajudando, eu queria voltar a ser como era antes. Porque eu não conseguia falar nada, mas eu falava, porra, mas que droga! E entendia tudo, mas não conseguia falar nem escrever. Mas aí eu fui muitos exercícios que eu fazia de fonoaudiologia, eu fazia fisioterapia para recuperar andar, fazia psicomotricidade, quer dizer, tudo isso ajudou junto com o teatro também. O teatro me ajudou muito depois de 2 anos que entrei no teatro amador, o Atira, do Hélio Braga, que me ajudou muito, ou seja, sempre atrás de uma melhora e conseguindo a cada dia melhorar. Então, isso que eu acho que é interessante, é importante para as pessoas. E não ficarem assim, ah, eu quero voltar, quero nadar como o americano que ganhou o prêmio de mais rápido andar 100 metros. Não, não é isso. Você tem que, a cada dia, tem que tentar uma pequena coisa. Por exemplo, pegar um lápis. Já é uma coisa. Pegar um lápis, olhar para o lado direito, tudo a cada dia uma coisinha que vai melhorando. Isso que eu acho que todos têm que ficar firmes. Pequenas ações, o apoio da Pequenas ações. família, as reabilitações, né, de fono, de psicomotricidade, fisioterapia, enfim. Fizeram outra pergunta aqui, se neste mundo virtual, que não sabemos como vai, né? O que vai acontecer, o que será nosso futuro, se nós estamos fazendo alguma ação. Você responde, Nico, vocês estão trabalhando, vocês estão dando assistência para as pessoas que fazem parte da Ser em Cena, os alunos? Então, a Fátima está sempre conversando com os afásicos, dando um ânimo para eles, mas a gente dá as coisas de teatro, dança, psicomotricidade, a gente dá por WhatsApp, Tem um né? grupo, né? Tem um, Nós. Opa! tem um grupo que dos amigos, sem vergonha da Vocês Judite, fizeram um grupo de WhatsApp, né? Que é o mais a fácil gente para eles percebe. se comunicarem. E são passadas semanalmente exercícios, né? Uhum. Online, porque a gente não pode se encontrar, né? Então, acho que isso responde a pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma. É... Opa, bloqueou aqui, é o ao vivo. Bloqueou. Bom, então, Vamos ó, lá, peraí. Helena. Ah, tá, não. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa para finalizar, Nico? não, eu acho que temos que continuar querendo que a Ser em Cena não termine, porque a Ser em Cena está no momento, como tem várias empresas, está no momento crucial de dinheiro, tudo, mas a gente continua com esperança de conseguir patrocínios para continuar crescendo, ou senão vocês podem entregar uma parte do dinheiro que vocês pagam para imposto para ser em cena. Isso que eu acho que seria muito interessante. E se vocês se interessarem, dá uma olhada na Ser em Cena, liga para Ser em Cena, vê o site da Ser em Cena, e aí vocês podem fornecer alguma coisa para a gente. Então, tem o canal, né, o site, que pode realizar doações através do site. Tem também a nota fiscal paulista e Hum, também esse é o mês de declaração de imposto de renda. Você pode doar
6% do seu imposto devido para ser em cena. Nas nossas redes sociais vocês encontram vídeos informativos e qualquer dúvida também no link da bio eu vou disponibilizar o nosso WhatsApp para vocês entrarem em contato. Perguntaram muito de como faz para se inscrever na Ser em Cena. Como agora acho que é um período de pandemia, a conversa é pelo WhatsApp, né? Para depois a gente inserir essa pessoa no grupo para ficar dentro das atividades realizadas online. Mas sigam nossas redes sociais que a gente vai passar toda essa informação mais uma vez para vocês. Ok. Como você administra a recuperação das pessoas. Bom, eu acho que é isso. Gente, muito obrigado. Foi nossa primeira live. Eu dei uma gafe aí, eu fiquei com a carão na frente. Mas é isso. Um beijo a todos. Gente, olha, Nico, 50, 58 pessoas. Muito obrigado aí por todos. Beijos. Beijos. Até mais.